Existe um lugar em São Tomé das Letras que, desde os tempos mais antigos, carrega uma aura de mistério, medo e fascínio. Um lugar onde lendas se misturam com realidade. Onde quem se aproxima garante ouvir sussurros estranhos, sentir presenças e, às vezes, até ver coisas que desafiam qualquer explicação lógica. Esse lugar é conhecido como a Pedra da Bruxa, um monumento natural que, além de sua forma peculiar, guarda histórias assustadoras. Relatos de aparições rituais e desaparecimentos que até hoje fazem os moradores e visitantes se perguntarem: o que realmente existe ali? A Pedra da Bruxa não é apenas um bloco de rocha comum. Quando você se aproxima dela, percebe que sua formação se assemelha a uma figura feminina de perfil. O nariz, o queixo, a boca e até o cabelo parecem esculpidos pela própria natureza, ou talvez por algo muito mais sombrio. Segundo os moradores antigos, isso não foi obra do acaso. A história conta que há muitos séculos uma mulher viveu naquela região. Ela era diferente, não se parecia com ninguém da vila. Sempre andava sozinha, colhia ervas, fazia fogueiras nas madrugadas e era constantemente vista falando coisas estranhas para o vento, para a terra, para algo que ninguém mais conseguia ver. As pessoas começaram a chamá-la de bruxa, e com o tempo, a desconfiança virou medo, e o medo se transformou em fúria. Acusada de amaldiçoar plantações, provocar doenças e até de sumir com crianças, a mulher foi perseguida por um grupo de moradores enfurecidos. E, segundo a lenda, foi na base daquela pedra, bem onde hoje fica a famosa formação, que ela foi capturada. Numa noite fria, sob a luz da lua, a amarraram, a queimaram viva e, enquanto suas carnes eram consumidas pelo fogo, ela lançou uma maldição. Se vocês pensam que isso é o fim, saibam que jamais se livrarão de mim. Eu serei a pedra, serei o vento, serei a sombra que nunca os abandonará. No dia seguinte, a pedra amanheceu com aquela formação assustadora, como se fosse o rosto da mulher petrificada pela própria força da maldição. Desde então, a Pedra da Bruxa se tornou um dos pontos mais temidos e evitados pelos moradores da época. E o mais estranho, os relatos não pararam. Pelo contrário, só aumentaram. Pessoas começaram a relatar que durante a noite, ao se aproximar do local, ouviam gritos, risadas femininas, sussurros que pareciam vir de todos os lados. Outros juram ter visto uma figura encapuzada caminhando ao redor da pedra, enquanto sombras estranhas se movem entre as árvores, mesmo sem nenhuma fonte de luz. E não são apenas histórias antigas. Relatos recentes continuam surgindo. Uma turista que visitava São Tomé decidiu fazer uma trilha até a Pedra da Bruxa no fim da tarde. Ela conta que, enquanto tirava fotos, percebeu uma figura no visor da câmera. Uma mulher, vestindo um manto preto, estava em pé, bem no topo da pedra, olhando diretamente para ela. Quando abaixou a câmera para olhar com os próprios olhos, não havia ninguém. Assustada, correu de volta, mas durante a trilha de volta começou a ouvir passos atrás dela, galhos quebrando e uma respiração pesada, quase sobreposta à dela. Quando finalmente chegou na estrada, percebeu que tinha marcas roxas nos braços, como se mãos invisíveis a tivessem segurado com força. Grupos de exploradores urbanos que costumam investigar locais assombrados relataram experiências aterradoras no local. Em uma dessas expedições, levaram equipamentos de captação de áudio e vídeo. No início, tudo parecia tranquilo, até que, já no início da madrugada, começaram a captar sons estranhos, cânticos em uma língua desconhecida, risadas abafadas e, por vezes, uma espécie de lamento, como se alguém estivesse chorando. Ao revisar as imagens, perceberam que, em diversos momentos, pequenas luzes apareciam flutuando ao redor da pedra, se movendo de maneira antinatural. Existe ainda um fenômeno bizarro que alguns visitantes afirmam presenciar. O tempo parece se distorcer. Pessoas relatam perder completamente a noção de horário. Trilhas que deveriam durar 20 minutos parecem durar horas, enquanto outros dizem que ficaram ali por horas.
mas quando voltaram, o relógio mal havia avançado. É como se a própria pedra da bruxa tivesse o poder de manipular o tempo, ou pelo menos a percepção dele, e os relatos de desaparecimentos não são poucos. Existe a história de 2 jovens que acamparam próximos ao local. Na manhã seguinte, seus pertences estavam lá, barraca montada, mochilas, lanternas, comida, tudo intacto. Mas deles, nem sinal. Foram feitas buscas por dias com apoio da polícia e dos bombeiros locais, mas absolutamente nenhum vestígio foi encontrado. O caso permanece até hoje sem solução. Videntes e médiuns que se aventuraram até a Pedra da Bruxa relatam que o local possui uma energia extremamente pesada, carregada, quase sufocante. Alguns descrevem a sensação de serem observados o tempo inteiro, enquanto outros afirmam ter visto, com os próprios olhos, portais se abrindo no meio da mata, como se fossem rachaduras na realidade, onde sombras saem e somem no ar, deixando um rastro de frio cortante e silêncio absoluto. Há quem diga que, nas noites de lua cheia, se você permanecer em silêncio absoluto, consegue ouvir claramente uma voz feminina sussurrando seu nome, mesmo que você nunca tenha estado ali antes. Outros afirmam que a maldição não é apenas espiritual. A pedra carrega uma espécie de magnetismo sobrenatural, capaz de influenciar mentes mais sensíveis, provocando visões, desmaios, delírios e, em alguns casos, até ataques de pânico. E não para por aí. Moradores antigos contam que durante décadas houve registros de animais encontrados mutilados nas redondezas da pedra, sem qualquer explicação natural. Cabras, galinhas, cachorros. Todos com cortes precisos, órgãos removidos, mas sem uma única gota de sangue no local. Isso levou alguns a acreditar que grupos ocultistas utilizam a Pedra da Bruxa para realizar rituais sombrios até os dias de hoje. Um dos casos mais assustadores envolve um homem chamado Roberto, que decidiu ir até lá na intenção de provar que tudo não passava de lenda. Ele levou uma câmera, uma lanterna e começou a gravar sua própria experiência. Durante os primeiros minutos do vídeo, ele faz piadas, debocha das histórias, até que de repente o áudio começa a captar ruídos estranhos primeiro, passos, depois uma voz muito baixa que vai aumentando de intensidade, até se tornar um grito extremamente agudo, seguido de um baque seco. O vídeo termina abruptamente. Roberto foi encontrado horas depois, desorientado, andando em círculos, falando coisas desconexas. Até hoje ele se recusa a falar sobre o que viu. E talvez o mais macabro de tudo isso seja o fato de que todas as tentativas de destruir, mover ou até quebrar partes da Pedra da Bruxa falharam. Máquinas quebram, ferramentas desaparecem misteriosamente. Trabalhadores desistem, alegando estarem sendo observados, tocados ou até empurrados por mãos invisíveis. É como se a própria pedra se defendesse, como se fosse viva. Os místicos e esotéricos acreditam que a Pedra da Bruxa é na verdade um portal energético, uma espécie de cruzamento entre nosso mundo e outras dimensões. Alguns dizem que quem medita lá, especialmente durante certas datas específicas do calendário lunar, pode ter visões do passado, ver espíritos ou até se comunicar com entidades de outros planos. Mas há também quem afirme que esses portais não são feitos apenas de luz, e que às vezes coisas muito, muito sombrias conseguem atravessar. E agora fica o grande mistério. A Pedra da Bruxa é apenas uma formação natural curiosa, que deu origem a lendas e superstições locais? Ou será que de fato carrega uma maldição antiga, uma força sobrenatural que até hoje molda os acontecimentos daquele lugar? O fato é que quem visita a Pedra da Bruxa dificilmente sai de lá da mesma forma que chegou. Alguns dizem que ela te observa, outros que ela escolhe quem pode se aproximar, e quem deve nunca mais voltar. Seja apenas uma lenda, uma distorção da realidade ou uma verdade que desafia tudo o que conhecemos. A Pedra da Bruxa continua lá,
silenciosa, imponente, sombria e aguardando sua próxima vítima. Se gostou desse vídeo, curta e se inscreva para mais.